A economia era a exceção europeia e crescia 2,8% por ano. Os conservadores estavam confortavelmente à frente do país, e a recente derrota dos independentistas escoceses em um referendo garantia sua estabilidade. Ninguém poderia imaginar que, apenas um ano depois, a quinta economia mundial começaria uma nova etapa de incerteza que revelaria um lado pouco conhecido dos britânicos. O conservador David Cameron, o primeiro-ministro mais jovem da história do país, cumpriu em 2016 sua promessa eleitoral de organizar um referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia. A votação aconteceu em 23 de junho de 2016. E o resultado foi favorável à saída da União Europeia, decisão que ficou conhecida como Brexit e que transformou profundamente a dinâmica da política nacional. 3 anos depois, esse desassossego persiste no que já foi uma das democracias mais estáveis do planeta. Nesta quinta, 12 de dezembro, os eleitores foram às urnas votar em eleições antecipadas, convocadas após meses de impasse no parlamento em relação ao Brexit. O resultado foi uma vitória com maioria esmagadora dos conservadores, derrotando o Partido Trabalhista e reconduzindo Boris Johnson ao cargo de primeiro-ministro. A principal bandeira de Johnson era fazer o Brexit acontecer e tirar de vez o Reino Unido da União Europeia em janeiro. Embora muitos especialistas culpem o Brexit pelo imbróglio político em que o Reino Unido se encontra, outros opinam que a origem do problema é muito mais complexa. O Brexit foi uma consequência, não a causa do problema, diz Anthony Painter, diretor de pesquisa da Royal Society of Arts, uma organização britânica que busca soluções para desafios sociais. No Reino Unido existe uma desigualdade econômica e social profunda, afirma Painter. Para ele, essa realidade persiste desde a década de 1980, depois das reformas de Margaret Thatcher, e se intensificou com a crise de 2008. De forma semelhante, segundo Painter, o país passa por uma crise de identidade que ele descreve como uma ansiedade cultural por não saber qual é nosso lugar no mundo, nem nosso lugar na nossa comunidade local, nem o que somos como povo. E, somado a tudo isso, a questão da permanência da nação na União Europeia dividiu ainda mais o povo britânico, explica o especialista, que considera o Brexit como outro movimento populista em meio a muitos que surgiram em todo o mundo. Tanto os promotores da campanha a favor de Brexit, como sua organização rival, Grã-Bretanha mais forte na Europa, foram acusados de enganar os eleitores. E, por causa da complexidade e das consequências da saída britânica da União Europeia, tema sobre o qual nenhum partido conseguiu entrar em acordo, convocou-se 3 eleições gerais em 4 anos. Tim Bailey, professor da Queen Mary University de Londres e diretor adjunto do Centro de Estudos UK and Changing Europe, Reino Unido em uma Europa em mudança, opina que todas essas eleições organizadas em um curto período não afetam a democracia britânica, mas deixam as pessoas confusas e cansadas. O cientista político diz que a forma como conservadores e membros do Partido Trabalhista encabeçados por Boris Johnson e Jeremy Corbyn, respectivamente, propuseram essas eleições é o que pode ter afetado a democracia. Essa nova dinâmica política no Reino Unido também é vista com curiosidade a partir do outro lado do Canal da Mancha. Antes do referendo, o Reino Unido era visto como um exemplo de estabilidade dentro do continente europeu. Na Europa, em países como a França, todo esse drama surpreende porque não é a imagem tradicional que se tem do Reino Unido, onde a política é normalmente levada de forma mais tranquila, diz Adrien Rod, professor titular de Civilizações Britânicas e da Commonwealth da Universidade Sciences Po de Paris. Diferente do que acontece nos Estados Unidos, onde as tensões políticas são fortes há décadas, estamos acostumados a ver um sistema parlamentar estável no Reino Unido, baseado em uma longa tradição que perdurou durante séculos e que havia funcionado até agora. Mas, segundo esse acadêmico francês, essa imagem está mudando. As pessoas na Europa continental agora se perguntam: como é possível que o povo britânico tenha se deixado invadir por essa onda de populismo se as ideologias extremas nunca tiveram espaço nesse país? Esse quebra-cabeça superou as lealdades tradicionais dos partidos e certamente criou um ambiente atípico.
É um assunto sobre o qual os políticos têm dificuldade de discutir, e inclusive de manter a calma. No entanto, esse cientista político destaca que, apesar de a política britânica estar atualmente bastante instável, nenhum país europeu está isento de problemas sociais. O presidente Macron está sob pressão por causa de protestos na França. Na Espanha ficou difícil formar um governo e por isso várias eleições foram convocadas, e algo similar aconteceu na Itália. Talvez o Reino Unido tenha se tornado mais europeu. A decisão deste 12 de dezembro, descrita por alguns especialistas como uma das mais cruciais da história da nação europeia desde a Segunda Guerra Mundial, pode mudar isso. Como ganhador das eleições, o Partido Conservador, com sua maioria parlamentar, pode finalmente levar a cabo seu plano de fazer o Reino Unido abandonar a União Europeia no dia 31 de janeiro, como Boris Johnson prometeu. Segundo os últimos dados da organização Ipsos Mori publicados em novembro, 56% dos eleitores consideram o Brexit prioridade número 2, depois do NHS, o sistema de saúde pública britânico, que 60% dos eleitores numeram como preocupação número 1.